Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou resolver aqui hoje um exercício sobre planos inclinados, ok? Então vamos ao enunciado. Um corpo pesando 100 gramas é largado em um plano com inclinação de 30 graus com relação horizontal. Se o comprimento deste plano é de 2 metros, calcular a velocidade ao final do plano nos seguintes casos. Não há atrito e o ângulo entre o plano e a horizontal é 15 graus. E quando há atrito e o ângulo é de 30 graus. Okay? Nesse caso aqui é dado o coeficiente de atrito cinético, 0,2. Okay? Entenderam? Então vamos lá. Eu vou trocando meus papéis aqui, vocês vão acompanhando, tá? Então, primeiro caso aqui, ó, quando não há atrito. Né? Pois bem, então vamos com esse enunciado, vamos ver como é que fica aqui num desenho, né, esquemático. Tá aqui. Está aqui o plano de referência na horizontal, né? E aqui o plano inclinado, ok? Esse plano está inclinado nesse sentido. Aqui tem um corpo que vai ser abandonado nesse ponto. Ele vai percorrer 2 metros e ao final dos 2 metros ele pergunta qual é a velocidade. Então, primeiro, quais as forças que atuam nesse corpo, ok? Bom, como ele vai ser largado aqui, né? Ele vai descer, a aceleração vai ser nesse sentido, né? Vai estar atuando apenas a força-peso, né? Então você tem aqui o corpo, né? Vamos imaginar que é uma bola, né? Um cilindro. Então está aqui a força-peso representada por esse vetor, ok? Essa força-peso é decomposta em outras duas forças, que é o peso em relação à tangencial e é o peso em relação à normal. E aqui a força normal, né? Que é a reação do plano no corpo, que é chamada de normal. Essas são as forças que atuam nesse corpo. Okay? Então ele vai ser largado e o que vai estar atuando aí somente a atração gravitacional. Né? Então vamos resolver. Aqui, ó. Então o item A, quando não há atrito. Né? Qual é a velocidade quando não há atrito? Pois bem, então o item A. Quando não há atrito. Pois bem, quando não há atrito, a fórmula utilizada aqui é a aceleração vai ser igual a g vezes seno de 30 graus. Ok? Seno de 30 graus. Então, g é a aceleração gravitacional da Terra, né? G, quando não é dada, é 10 metros por segundo ao quadrado, você pode adotar, né? Então, A vai ser igual a 10 vezes seno de 30, que é meio, né? Seno de 30 que é meio, né? Ok? Então, a aceleração, aqui nós tiramos que a aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o problema pergunta qual a velocidade, né? Então, como esse corpo está realizando aqui um movimento uniformemente variado, que ele está sob a ação da gravidade, tem uma aceleração, então nós podemos calcular a velocidade por Torricelli, né? Então, a velocidade ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço, ΔS. Né? Então, a velocidade inicial é 0. Isso aqui é 0. Então, a velocidade ao quadrado vai ser igual a 2 vezes A, quanto vale A que nós calculamos aqui, 5, vezes o ΔS. Qual que é o ΔS? Vai percorrer 2 metros, né? Então, variação de espaço aqui é de 2 metros. Então, daqui eu tiro que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 5, 10, raiz quadrada de 20. Velocidade vai ser igual a aproximadamente 4,5 metros por segundo. Ok? Então, a resposta do item A, quando não há atrito, a velocidade é 4,5 metros por segundo. No segundo item. O item B, não há atrito, só que agora o ângulo é só de 15 graus. Bom, o raciocínio é o mesmo, né? Então, o item B
não há atrito. E o θ agora é de 15 graus. 15 graus. Né? Então o raciocínio é o mesmo. Né? A é igual a G vezes seno de 15 graus. Ok? Então A vai ser igual a 10 vezes seno de 15, que é aproximadamente 0,26. Né? Então daqui eu vou tirar aqui. A aceleração aqui vai ser igual a aproximadamente aqui, 2,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, por Torricelli, né? Nós temos que V ao quadrado, né? Eu vou usar a mesma expressão aqui, ó. Vai ser igual a velocidade inicial tende a zero, né? Vai ser igual a 2 vezes A, 2,6 vezes ΔS, que é 2. Né? Então daqui eu vou tirar aqui. A velocidade vai ser igual a raiz quadrada de... Se você fizer essas contas aí, vai ser raiz quadrada de 2 vezes 2,6 vezes 2. Aqui você vai tirar que a velocidade vai ser igual a aproximadamente 3,2 metros por segundo. Ok? Então observe, com uma inclinação de 30 graus a velocidade é 4,5. Se eu diminuo essa declividade, né, essa inclinação em relação à horizontal, obviamente que o corpo ele vai ter uma velocidade menor. Nesse caso, com o ângulo θ igual a 15 graus, a velocidade vai ser de 3,2 metros por segundo. Né? Então está aqui. O item C, vamos ver o item C aqui. Bom, não há atrito, já resolvemos. Não há atrito, θ igual a 15 graus, já resolvemos. Agora, quando há atrito e o coeficiente 0,2 e o θ é 30 graus. Né? Então vamos lá. Essas questões onde exige o atrito, dificilmente se vê por aí as resoluções. Né? Eles sempre fazem sem atrito, que é uma coisa muito mais fácil de resolver. Com atrito, as coisas com atrito, que são as coisas reais que devem ser mostradas. Né? Okay? Vamos lá. Bom, com atrito, todas aquelas forças vão estar atuando, que eu falei para vocês, né? Normal, peso, as componentes do peso normal e tangencial. E agora vai aparecer mais uma força, que é essa força aqui, ó. Força de atrito. Né? Ou seja, existe uma força dando resistência ao movimento nesse sentido. Então, como que fica nesse caso? Bom, nesse caso, a aceleração... Antes, deixa eu colocar aqui, vai. C, quando há atrito, né? E o θ é igual a 30 graus. Né? E aqui é dado o coeficiente de atrito cinético, que é 0,2. Então, como é que fica aqui? Bom, nesse caso, quando há atrito, a aceleração vai ser igual. A aceleração vai ser igual. Ih, peraí, pessoal. Aguenta aí. Vou parar o vídeo não, hein? Nem vou editar nada também. Assim mesmo. Aí fica... Entra nos erros de gravação aí, tá? A aceleração vai ser igual a... Nesse caso, né? Observe que agora tem a força de atrito, né? Então, o cálculo da aceleração nesse caso aí, ela vai ficar da seguinte forma. É igual a G vezes seno de θ, que nesse caso é 30 graus, menos o coeficiente de atrito cinético, que é 0,2, vezes
o cosseno de 30 graus. Ok? Então, nesse caso, quando há força de atrito, a aceleração é calculada por essa fórmula, né? Então, A é igual a G, que vale 10, seno de 30, que vale meio, né? Menos 0,2, que é o μ cinético, que é o coeficiente de atrito cinético. Cinético, porque o corpo vai estar em movimento, é 0,2, vezes o cosseno de 30, que é aí aproximadamente 0,87. Então, se você fizer todas essas contas aí, a aceleração vai ser igual a aproximadamente 3, vamos colocar aqui 3,26 metros por segundo ao quadrado, ok? Só que não está perguntando a aceleração, está perguntando a velocidade. Bom, agora eu vou aplicar a Torricelli, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta S. Então, V ao quadrado vai ser igual, isso aqui é 0, né? 2 vezes a aceleração que nós encontramos no 3,26 vezes o delta S, que é 2 metros, né? A variação, esse corpo aqui ele vai descer e vai atingir aqui posição de 2 metros, né? 2 metros, que é o comprimento da rampa, ok? Então, daqui eu tiro que a velocidade é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3,26 vezes 2, né? Então, daqui eu tiro que a velocidade vai ser aproximadamente 3,6 metros por segundo. Então, observe, nessa mesma situação, onde não havia força de atrito, vou pegar aqui quanto que nós achamos nessa mesma situação, de θ 30. Nós achamos que a velocidade é 4,5 metros por segundo, né? Quando aparece uma força de atrito, uma força que vai contra o movimento do corpo, né? Ele vai rodar, ele vai descer essa rampa com velocidade menor. Nesse caso aqui, está descendo com velocidade de 3,6 metros por segundo. Ok? Então, está resolvido aqui as três situações. Quando não há atrito, a velocidade é 4,5. Quando há atrito e o θ é 15, a velocidade é 3,2. Quando há atrito e θ é 30, a velocidade é de 3,6. Ok? Bom, o importante aqui é que vocês percebam as forças que atuam no corpo em relação ao plano inclinado, né? Ou seja, aqui você tem o plano horizontal, né? Plano horizontal. Aqui você tem uma rampa que forma um ângulo θ, e daqui de cima você vai soltar um corpo que vai estar atuando apenas a gravidade, e esse corpo vai descer puxado pela força peso, né? Somente pela força peso. As forças que atuam no corpo aqui em cima é a normal ao corpo, né? Que sempre é perpendicular ao plano. Aí você tem a componente peso, né? Componente peso. E aí, decompondo essa componente peso, você tem o peso na normal e o peso tangencial. E aqui nesse caso, existe uma força de atrito, que a força de atrito é no sentido contrário ao movimento. O movimento está nesse sentido, né? O corpo vai ser acelerado nesse sentido, e a força de atrito vai atuar contra o movimento, né? Contra o movimento. Tanto que o exercício dá aqui coeficiente de atrito cinético, que o corpo vai estar em movimento, que é igual a 0,2. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro a resolução do exercício, ok? E qualquer dúvida vocês escrevam aí, me perguntem, qualquer coisa a gente vai resolvendo e tirando suas dúvidas. Obrigado, até o próximo exercício.